Terras guardiãs de minha história, onde o ventre da memória continua a me levar. Beiradas onde corre o velho rio, são nascentes de caminhos que ainda estou a procurar. Lá onde a saudade ergueu morada, que abriga o que de mim não passará. Eu sou do interior, sou brasileiro, nas Gerais eu sou herdeiro, vez em quando eu falo ai. E sob o céu tão pontilhado de estrelas, brotam cores madrugueiras, enfeitando meu lugar. O sino toca, o povo vai abrindo a porta, chora o som de uma viola, pra alegria regressar. E reza a voz que já nasceu sofrida, e canta a voz que nunca desistiu. Bordam suas linhas as mulheres que nos cílios já escrevem: neste interior tem Deus, no meu interior tem Deus. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. No meu interior tem Deus, tem Deus, tem Deus. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. No meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus, no meu interior tem Deus. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado você que liga, que participa conosco e que nos dá a oportunidade de hoje estabelecer esta comunhão. Comunhão que acontece pela palavra, pela força da palavra, pela força do testemunho, de muitas vidas que são partilhadas aqui conosco e que se transformam na matéria-prima do nosso programa. Você já deve ter me escutado falar muitas vezes, e eu gosto sempre de repetir isso, que a religião só tem sentido quando ela modifica o nosso jeito de ser. Quando a gente identifica que há uma conexão entre o rito que nos faz rezar e a vida, entre o nosso cotidiano e o altar. Eu não sei qual é a religião que você pratica, qual é o rito religioso que você busca para poder rezar, para poder estabelecer essa comunhão com Deus? Mas eu acredito que esta comunhão, esta ponte entre o rito que nos faz rezar e a vida, precisa acontecer o tempo todo. É quando Deus vem morar no nosso coração. É quando existe esse deslocamento, do altar, onde nós apresentamos as nossas orações, onde nós realizamos o nosso rito religioso, para o nosso coração. É Deus habitando no coração humano que fará a grande transformação que a vida precisa. É Deus no interior, no mais profundo do nosso coração, gerando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de amar, de compreender a vida. Isso é conversão. Quando nós permitimos que Deus modifique o nosso jeito de ser, sobretudo a partir do nosso jeito de pensar. Muita mudança não acontece de verdade porque a mentalidade ainda não foi transformada. É como obedecer uma lei. É como obedecer uma regra que a gente só obedece enquanto estamos sendo vigiados. A gente sabe que para a gente respeitar a regra, nós precisamos compreender o sentido dela.
se eu não compreendo a regra e o bem que aquela regra pode me trazer, eu posso até obedecer enquanto alguém está me vigiando, porque ela é exterior. E vou deixar de obedecê-la assim que a vigilância termina. Mas quando eu interpreto e descubro o valor daquela regra para a minha vida, eu a incorporo como parte de mim. Eu sempre digo que a riqueza de um povo é justamente a civilização, né? A capacidade de respeitar o espaço público. Uma nação é mais nação à medida em que o povo tem essa riqueza, que é a consciência. A consciência do espaço público, a consciência do papel que o cidadão precisa desempenhar para que uma sociedade seja melhor, seja organizada, seja ordeira. E não foi à toa que Santo Agostinho falava da cidade de Deus. Quando Santo Agostinho pegava o modelo social da cidade, quais são as formas, né, ou quais são as regras que uma cidade precisa para viver bem? E Santo Agostinho faz essa ponte com a cidade do céu, com a cidade de Deus, como sendo esse estado de espírito que nós precisamos alcançar para que nós tenhamos condições de interferir naquilo que é real, concreto, histórico, a partir de uma esperança que nós alimentamos, que já nos conecta com a eternidade, mas que ao mesmo tempo nos firma com muita responsabilidade na história. É a religião que transforma a vida, né? As minhas esperanças eternas, as minhas esperanças escatológicas, movem o meu coração para que eu tenha uma postura cada vez mais saudável na concretude da história, do tempo. E essa transformação, minha gente, só pode acontecer quando Deus habita em nós. E é certo que Deus habita todo o coração humano. É certo que Deus escolheu fazer a sua morada entre nós e em nós. Agora, há sempre uma ação humana que pode facilitar ou não essa presença de Deus em nós. Eu gosto de me compreender o tempo todo assim, essa necessidade de retirar os obstáculos que eu, como homem, coloco para a ação de Deus na minha vida. É possível que você também sofra do mesmo mal. Somos todos iguais. Todos nós corremos o risco de colocar obstáculo para a ação de Deus na nossa vida. Então, a nossa responsabilidade, né, e a nossa honestidade passa por aí. A gente precisa se empenhar para ter consciência de todos os obstáculos que estão em nós para a ação de Deus na nossa vida. Digo por mim como padre, começo por esse exemplo. Eu como padre, eu preciso ser Jesus para o outro. Todo cristão tem este compromisso, mas o meu ministério me ordenou, eu participo do ministério de Cristo, eu participo do sacerdócio de Jesus e sou convidado a ser neste mundo, nos lugares onde frequento, para os meus amigos, para as pessoas que talvez tenham me visto uma vez na vida ou outra, numa celebração ou no momento sacramental. Eu sou convidado a ser este Cristo, eu sou convidado a testemunhar este Cristo na história de maneira sacerdotal. Não é que o padre é melhor ou pior, não. Ele tem uma responsabilidade diferente. Ele foi ungido para um serviço. Então eu preciso ter muita responsabilidade para que no exercício do meu sacerdócio eu retire os obstáculos que são próprios da minha humanidade. Se eu quero transparecer Cristo na história, eu preciso então olhar para mim todos os dias e a partir da minha condição de homem consagrado, a partir dessa responsabilidade que tenho, identificar onde é que estão os obstáculos para que eu exerça bem a minha função. Aí você pode pensar como mãe, não é? Você também é convidada a exercer um papel na vida do seu filho. A mãe, ela tem uma responsabilidade maravilhosa na vida dos filhos.
Eu costumo dizer que é uma marca que nós nunca vamos perder. Ainda que depois a mãe vá embora, né? Todo mundo morre um dia, mas nós ficamos eternamente registrados pela maternidade. E uma mãe também, para exercer bem a sua maternidade, precisa ficar de olho nos obstáculos que ela também tem. Porque o amor não é garantia. Eu amo meu filho, mas corro o risco de, no momento em que amo, prejudicar o meu filho com o meu amor. Quando eu não coloco, de repente, quando eu tenho dificuldade de dizer não para ele, quando eu não sou capaz de estabelecer limites que lhe façam crescer, né? A dimensão positiva do limite, é um obstáculo humano. Muitas vezes, por causa de uma insegurança, a mãe tem dificuldade de dizer não ao filho. E quando não diz não, deixa de exercer bem o seu papel de mãe. Porque a boa mãe é aquela que diz sim, mas é aquela que também diz não. É um obstáculo humano que pode impedir o exercício da maternidade. Como pai, a mesma coisa. Você precisa, a partir do momento que coloca um filho no mundo, ficar de olho na maneira como você exerce a sua paternidade. Porque pode haver algum obstáculo colocado por você, ou pela sua própria estrutura humana, né? Pela história que você viveu, que venha lhe dificultar de ser pai, na sua totalidade, nas suas possibilidades. Eu sempre digo isso. Eu tenho muitas possibilidades, você tem muitas possibilidades, mas a gente corre o risco de morrer sem que essas possibilidades virem realidades, porque a gente pode colocar obstáculo. É aquela velha história, alguém convida você, venha me fazer uma visita, e você começa a colocar obstáculo para não ir. Ah, mas você mora muito longe. Ah, mas eu tenho trabalhado muito, eu não tenho tido tempo. Claro que se você quiser retirar esses obstáculos, você vai chegar até lá. Você vai fazer a visita. Você vai procurar. Agora, se você permite que o seu obstáculo já seja uma resposta, você não vai fazer aquilo que deveria. Ou que poderia. Nem coloco mais aqui como uma obrigação, não. Como possibilidade. A vida é assim. Temos muitas possibilidades que a gente pode morrer sem ter chegado à realização delas por causa dos obstáculos que a gente coloca. A vida é assim, ela é processual o tempo todo, minha gente. Se nós queremos andar 1000 quilômetros, teremos que dar um passo. 1000 quilômetros começam a ser vencidos quando a gente dá um passo. E para dar um passo na direção desses 1000 quilômetros que nós precisamos andar, o primeiro obstáculo a vencer, o primeiro obstáculo a ser vencido é você acreditar que você pode andar os 1000 quilômetros. Quantas vezes na vida nós ficamos paralisados porque a gente não retira esse obstáculo? A gente não acredita que pode. A gente não acredita que pode realizar, que pode ir além, que pode vencer. E é por isso que a primeira ação de Deus na nossa vida e na vida de todo aquele que se dispõe é colocar fé no coração. Fé nele e fé em nós. Na experiência de você acreditar que ainda existe algo a ser buscado, que ainda existe uma novidade a ser encontrada no meio de tantas antiguidades. De não permitir, de nunca permitir que o já alcançado venha lhe acomodar. Não. Descubra quais são os obstáculos que hoje você tem diante de você, seja capaz de encará-los de frente e vá além. Essa é a postura de todo homem e de toda mulher que não quer permitir, né, que não quer reificar o seu processo, isso é, tornar pedra, paralisar. Não. A ação de Deus na nossa vida é nos fazer avançar sempre. Só que para a gente avançar, nós precisamos retirar os obstáculos. E quais são os obstáculos que hoje você tem dentro de você? Quais são os obstáculos que hoje estão impedindo de que você vá além,
de que você seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, bom marido, boa esposa, bom filho, bom amigo, bom funcionário. Quais são os obstáculos que nós estamos trazendo dentro de nós, que nós estamos temendo, que nós não estamos enfrentando e que estão fragilizando as nossas possibilidades? Sabe, minha gente, eu acredito muito na capacitação que Deus faz no coração daquele que se dispõe. É por isso que eu não acredito em gente preguiçosa. Preguiçoso não pode ir muito longe. Preguiçoso quer tudo de mão beijada, preguiçoso quer que o outro faça sempre a manutenção, né? Vem aqui, cuida de mim, faça por mim. Não. Deus não age na preguiça. Deus age no coração de quem se dispõe a lutar. Nós não podemos nos acomodar. E isso vale para todas as dimensões da vida, viu? Se quiser vencer, tem que estudar. Se quiser vencer, tem que trabalhar. Nós não podemos acreditar em fórmulas mágicas, não. A vida vai nos pedir sempre um esforço a mais para a gente poder alcançar os resultados. Deus não vai ter chance na vida de um preguiçoso. A palavra é coragem. Precisamos ter coragem de nos desafiar o tempo todo, porque os obstáculos são muitos. Eu tenho inúmeros obstáculos que eu preciso enfrentar todos os dias para eu ter condições de vencer, de avançar, de superar. Na minha vida pessoal, eu encontro o tempo todo obstáculos que, se eu não tiver disposição de vencê-los, eles vão me vencer. E você também. Se você se acostumar com seus obstáculos, você corre o risco de morrer sem ter experimentado a grandeza que Deus colocou em você. Hoje eu tenho aqui uns seminaristas e alguns padres do Sagrado Coração de Jesus. Nós, como padres, a gente sabe o quanto isso é perigoso dentro do seminário, né? Como o seminário pode nos acomodar. Eu me lembro. E eu ouvia sempre dos bons formadores isso. Não permita que as facilidades se tornem a regra. Me lembro desde o meu tempo lá com o padre Maurício Leão em Lavras, padres que marcaram minha vida. Padre Herculano, meu Deus, se tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer do padre Herculano falando para mim, é isso. E nas nossas missas, nas nossas direções espirituais, ele acompanhava a nossa turma. Ele sempre insistiu. O padre Herculano, para quem não sabe, é um padre nascido na mesma cidade onde eu nasci, em Formiga. Herculano Vaz. Um homem muito capacitado, um homem muito cheio de Deus, um homem muito estudado, psicólogo, né? Que ama a condição humana e que faz uma leitura dela a partir de Deus, a partir do sagrado. E o padre Herculano sempre dizia isso para nós. Coragem, menino, né? Falava desse jeito, né? Sai da preguiça, tem que rezar, tem que trabalhar. Ou quando a gente apresentava as dificuldades para ele, ele falava, vamos trabalhar isso é moleza para nós. Nunca mais me esqueci desse homem, por quê? Porque ele me ensinou um Deus concreto, que pede o tempo todo a nossa ação. Da mesma maneira como o milagre, o primeiro milagre que Jesus realizou, ele não fez sozinho. Isso é fantástico. Ele solicitou que aquelas pessoas enchessem as talhas e que trouxessem a água para que pudesse ser transformada em vinho. Por que será que Jesus quis já ter essa pedagogia no seu primeiro milagre? Justamente para nos mostrar que a vida precisa o tempo todo ser respondida por nós e que a ação de Deus na nossa vida passará o tempo todo por aquilo que nós colaboramos para que a graça aconteça. A graça de Deus sempre tem a supremacia, é sempre maior do que a ação humana, mas ela nunca vai desprezar a ação humana. Coragem é luta. Nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ficar esperando que venha pronto. Nós precisamos retirar os obstáculos, porque senão a gente corre o risco de se transformar nos obstáculos. Isso é muito triste, minha gente. Quando você encontra uma pessoa
que ela fala tanto de obstáculos, ela tem tantos obstáculos que ela já é um obstáculo, né? E aí ela ainda fica um obstáculo na vida do outro também. Porque o infeliz, aquela pessoa que não se trabalhou, aquela pessoa que se acomodou com seus defeitos, ela vai ser muito pesada para aqueles que estão ao redor dela. Eu sempre digo, né? A gente precisa preparar bem a nossa velhice, porque os defeitos da juventude vão se acentuando com o tempo. Então, cuidado. A gente não pode ficar muito aborrecido. A gente tem que tomar cuidado para que o nosso jeito de ser não seja um fardo na vida do outro. E quem não enfrenta o seu obstáculo diariamente, porque cada dia tem um. Às vezes você vai ter um obstáculo que vai ser para a vida inteira, mas que quando bem vivido, bem administrado, você nem lembra dele mais, porque você já aprendeu a administrá-lo. Já tornou-se até um processo inconsciente, né? De luta. Está lá, já estou administrando bem isso dentro de mim. Eu sei que eu sou assim, e na hora que eu começo a agir daquele jeito, eu já me recordo como se acendesse uma luz, me indicando que eu estou entrando no caminho errado. A agressividade, por exemplo, né? A agressividade não é ruim na vida humana. Para a gente vencer na vida, nós precisamos de uma boa dose de agressividade. Agora, quando a gente não administra a agressividade que é própria do ser humano, você sai dando coice em todo mundo, né? Você sai derrubando a porta, você fica intolerante com tudo. Não. É um obstáculo a agressividade? É, mas ela também é uma possibilidade. Veja como é interessante isso. Na condição humana, haverá sempre o lado obscuro da virtude, mas haverá também sempre o lado iluminado do defeito, que você precisa ter a sabedoria de administrar. Então eu sou agressivo, reconheço que eu sou. Então para que eu faça deste obstáculo, para que eu tenha um domínio desse obstáculo, eu vou me observar. E eu não vou permitir que essa agressividade seja utilizada em mim para machucar os outros ou para, né, colocar-me muitas vezes como um opressor, né? Fazer o outro fazer as minhas vontades o tempo todo, ou oprimir o outro, impondo a ele um jeito de ser. Não quero isso. Eu quero usar a minha agressividade para o meu crescimento pessoal, de nunca ficar acomodado, de nunca aceitar, como é que eu poderia dizer isso? O fracasso, né? Tem gente que aceita o fracasso como definitivo. Não, ele é apenas um ponto de passagem. Falhei aqui, mas posso usar da minha agressividade, isso é, da minha capacidade de lutar para poder ultrapassar esse momento de dificuldade e ir além. É o que a gente precisa. Descobrir o tempo todo o que é que Deus pede de nós. Utilizar o tempo todo da nossa vida para fazer a leitura. Da mesma maneira como eu abro a Sagrada Escritura para descobrir uma palavra que Deus tenha para mim, para orientar os meus dias, a minha conduta, fazer da minha vida também um livro santo. Olhar para mim da mesma maneira como olho para as páginas da Sagrada Escritura, com curiosidade de ouvir ali a voz de Deus. Não é um desafio esse? Você olhar para o jeito como você viveu hoje. Desde a hora que amanheceu o dia, o que você fez na parte da manhã, o que você fez na parte da tarde, o que fez agora há pouco. A maneira como você trabalhou, as pessoas que você encontrou. Olhar para tudo isso da mesma maneira como você olha para a Sagrada Escritura. Descubra o que Deus quer lhe falar com o dia que você viveu, com os encontros que você realizou, com a vida que você permitiu viver, com os erros que você cometeu, com os acertos também. Nós não somos só erros, nós não somos só acertos. Mas identificar nessa vida vivida a voz do Senhor, ali ali indicar quais são os obstáculos que você precisa retirar da sua vida e vencê-los, para que amanhã
o Senhor possa lhe encontrar bem mais preparado para as suas possibilidades do que estava hoje. Volto a dizer, a ação de Deus na nossa vida é criar possibilidades, sabe? Para que você descubra dentro de você o tempo todo o que ainda é possível. Acho que a gente vive para isso, né? Para tornar possível. Eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com os meus limites, com tudo aquilo que faz parte de mim, eu encontrar possibilidades. Permitir que Deus faça comigo o mesmo que Ele fez com tanta gente na história, que abriu possibilidades para Deus. E a partir daquelas possibilidades abertas, muita vida grandiosa, gloriosa aconteceu.